Olá, meu nome é Juliane de Souza, resido no município de Cruzeiro do Iguaçu, Paraná. Sou formada em licenciatura em Pedagogia e Artes Visuais, com especializações nas áreas de Educação do Campo, Educação Especial e Inclusão, Arte, Educação e Terapia e Psicopedagogia. Hoje venho até aqui para falar do meu plano de ação do pedagogo para vocês, onde esse plano de ação do pedagogo, ele vai falar sobre 3 dimensões, que é a observação em sala de aula, a aprendizagem e a frequência dos nossos estudantes. O meu plano de ação do pedagogo, ele tem como tema a observação em sala de aula, estratégias de parceria com o professor. Como situação-problema, eu coloquei que observa-se dentro do quadro docente que a observação em sala de aula, ela não é vista como um momento de formação e serviço. O que se percebe é que a observação em sala de aula, ela é vista como uma fiscalização do trabalho pedagógico e a oportunidade da equipe punir o professor. Como objetivo geral, eu coloquei que é muito importante refletir sobre a prática pedagógica docente, de forma que o professor entenda que a observação em sala de aula ela é vista como um momento de formação em serviço. Como objetivo específico, elenquei alguns pontos fundamentais para que esse plano de ação aconteça, que são entender a observação em sala de aula como uma melhoria da prática pedagógica, vivenciando a realidade de cada turma e desenvolvendo metodologias ativas para que a educação de qualidade aconteça, construindo uma parceria com o professor, retomar o planejamento e desenvolver a observação de sala de aula com foco na aprendizagem, com foco como que ocorreu lá no conselho de classe, todo esse diálogo com os professores, para que se possa planejar ações, para que se faça ações, para que se atinja o objetivo que é a aprendizagem dos nossos educandos. Conversar com o professor na sua hora atividade, planejar e realizar o feedback formativo junto ao professor e, após isso, indicar quais são os pontos que contribuem para a aprendizagem dos estudantes. Realizar a socialização de boas práticas evidenciadas mediante o acompanhamento desse pedagógico em sala de aula. Após esses objetivos, a gente vai detalhar essas ações, de que forma que elas vão acontecer lá na sala de aula, né? Então, antes disso tudo, sentar com o professor, né? Montar um cronograma de observação em sala de aula, fazer esse atendimento do professor durante a hora atividade, auxiliando, né? Auxiliando o professor, fazendo os combinados para que a observação ela aconteça de forma correta, né? Dar o feedback formativo ao professor, sugestões, né? Sugerir metodologias ativas para que o professor possa fazer a inserção lá na sala de aula com o aluno, engajando-o para que ele desenvolva, né, as competências e as habilidades que são desenvolvidas sobre cada conteúdo. E também estabelecer com os professores combinados, realizando a observação em sala de aula, elencando quais são os pontos previamente combinados com o professor, conhecer as características da turma e estudantes daquela aula, daquela disciplina, elaborar e efetivar um plano de evidências, né? O que é esse plano de evidências? Esse plano de evidências é o que foi planejado, né? Tudo que foi planejado, tudo que foi pensado, de que forma que o professor pode desenvolver esse trabalho em sala de aula, para que o professor também ele possa melhorar a sua prática docente lá na sala com os alunos. Essa observação, ela nunca deve ser de forma em cobrança com o professor. Ela deve ser uma formação construtiva, uma formação onde o professor ele se sinta acolhido pela equipe e que os dois possam fazer com que o ensino aconteça, né? Que chame, que instigue, que faça com que o aluno participe da aula, que o aluno se sinta engajado, acolhido,
Tudo isso vai fazer com que o aluno aprenda de forma mais fácil, aprenda, se sinta atraído, ele vai se sentir motivado a estar ali na sala de aula. Também os pontos positivos dessas observações em sala de aula, além do professor elencar, né, após a observação em sala de aula, os pontos positivos, ele pode elencar os pontos negativos observados lá também. O pedagogo ele vai poder observar lá na sala de aula quais são as dificuldades da turma, a indisciplina, por exemplo, né, o déficit na aprendizagem, planejar ações para que o atendimento, para que os alunos sejam atendidos pelo programa Mais Aprendizagem, ou se necessário for encaminhamentos para que seja acolhido na sala de recursos, e isso tudo com vistas na melhoria do ensino-aprendizagem. E também é muito importante a gente ter o foco com relação às avaliações externas, né? Por exemplo, a prova Paraná. Com a prova Paraná, a gente consegue observar qual é a atividade, qual é o conteúdo que o aluno está com mais dificuldade e fazer uma abordagem maior em cima disso. Também a aula, ela se torna muito positiva, ela se torna muito atrativa para os educandos e façam com que eles sejam frequentes na escola, façam com que eles não faltem na escola, através da parceria também professor, escola e aluno e família, né? A comunidade escolar no geral. É muito importante esse laço com a comunidade, com a família, com os professores, acolher os alunos em sala de aula, ter a empatia, respeitar o tempo do aluno para que ele consiga realizar suas atividades. Isso vai fazer com que o aluno não falte à escola, isso vai fazer com que ele esteja presente todos os dias ali na escola. A gente também tem esse acompanhamento diário da frequência dos nossos estudantes pelo boletim, né, informativo, que é o BI. Nós temos o Presente na Escola também, que nos auxilia muito com relação à frequência, à baixa frequência de estudantes, as buscas ativas, quais a gente tem que fazer, né, desenvolver diariamente aí através de sistemas. Temos a rede de proteção que nos auxilia, o SERP, se necessário for que a gente tenha que inserir um aluno ali. Então, todas essas medidas, todas essas ações a gente faz diariamente em nossa escola. E é muito importante mesmo que o aluno se sinta acolhido, que os professores se sintam motivados e engajados a estarem ali também para repassar a aprendizagem, para repassar o conteúdo que é essencial e de relevância para a aprendizagem e sucesso dos nossos educandos. Mas a mediação do pedagogo, ela vai muito além, né, da equipe docente. Ela é um plano, o plano de ação, ele permite que os objetivos eles sejam alcançados. Mas para que isso aconteça, o trabalho ele não se faz sozinho. Ele depende também da excelência, da participação, do engajamento de cada um. A escola ela tem que estar consolidada, né? Ela tem que estar certa de onde quer se chegar, qual o objetivo quer alcançar, para que todos tenham um sucesso e uma aprendizagem de sucesso, né? Então, assim, essa é a minha fala, essa é a minha percepção sobre todo esse plano do pedagogo e deixo aqui o meu abraço e muito obrigada.